Ó, o que tem aqui na questão 15? Duas pessoas, A e B, estavam interessadas em medir a velocidade do som no ar. Eles se colocaram a 40 metros de um paredão, está aqui o paredão, o obstáculo. Uma delas ficou a 40 metros do paredão, então ambas ficaram a 40 metros do paredão, então aqui também é 40. Elas se colocaram a 40 metros do paredão, então aqui também é 40 metros. E a 60 metros uma da outra. O observador B ouviu um monossílabo emitido por A. E, no intervalo de tempo de 1/8 de segundo depois, ouviu seu eco produzido pelo paredão. Então, o observador A deu um grito. Cu! Ele chegou no ouvido do observador B, porque ao gritar aqui, a onda se propaga em todas as direções. Parte dessa onda chegou em B diretamente. Mas parte dessa onda, parte dessa onda foi refletida também. Então, B ouve o monossílabo e depois ouve o monossílabo de novo pela reflexão dessa onda que bateu no paredão. Então eu tenho dois deslocamentos. A onda vem aqui numa linha reta, percorre esses 60 metros, então por isso eu vou desenhar aqui, representar esse raio, para me ajudar a fazer o problema. Mas ela também colide contra o paredão, e reflete no ouvido de B. Então percebam aqui, ó, ficou feio, mas eu vou melhorar daqui a pouquinho, tá? A ideia é, eu tenho duas ondas sonoras chegando em B. Uma que veio direto e gastou um tempo T para chegar. E outra que veio refletida. Então, ó, deslocamento 1. E outra que veio refletida. Deslocamento 1, tempo T, velocidade do som no ar, VS. E outra onda que percorreu uma distância, D2, que é essa distância aqui, ó, da reflexão, que bateu no paredão, bateu no paredão e refletiu. Que é uma distância D2, que percorreu essa distância D2 num tempo T mais 0,18. Com uma velocidade que também é VS, porque é a velocidade do som no ar. Então eu tenho a mesma onda, mas eu vou analisar como dois movimentos diferentes, um percorrendo uma distância menor, outro percorrendo uma distância maior. O que elas têm em comum? A velocidade, porque ambas se propagam no mesmo meio. A velocidade da onda depende só do meio. Tá? Beleza. Baseando-se nessas medidas... Opa, café quase caiu aqui. Baseando-se nessas medidas, qual o valor que as pessoas obtiveram para a velocidade do som no ar? Então, qual o valor que elas tiveram para a velocidade do som? Então, aí a gente tem que determinar essa velocidade, tá? A gente tem que determinar essa velocidade a partir dos dados que o problema deu. Perfeito? Eu vou montar um sisteminha de equações. Eu sei que o movimento é retilíneo e uniforme dessa onda. Vejam, não é que a onda descreve o movimento retilíneo e uniforme, não. Mas eu posso analisar o movimento dessa onda usando as leis e equações que regem os movimentos retilíneos uniformes. Distância que a onda percorre é a velocidade da onda vezes o tempo. Isso porque a velocidade é constante. Então, a distância que a onda percorre, 1, é a velocidade
no som no ar vezes o tempo t. Eu não sei quanto que ele vale. Tá? E a distância 2 vai ser a velocidade do som no ar vezes o tempo t mais 0, ó, 0, nada. Eu tô doido, cara. Errei toscamente aqui, tá? Isso aqui não é, É um 0, oitavo, né, não? é, pô, não tem nada a Ah, ver, cara. É 1/8 de segundo. 1/8. Eu errei aqui, moçada, ó. Tosco, hein? 1/8 de segundo. T mais 1/8 de segundo. Então, aqui de novo, ó. T mais 1/8 de segundo. 1/8 de segundo. Na hora de fazer a conta, a gente faz. É 0,125, tá? Mas aí a gente coloca depois. Percebem, moçada? Então, vejam. Qual que é o problema? Eu tenho D1? Tenho. D1 vale 60. Então, eu posso dizer aqui que V vezes T é igual a 60. Agora, eu tenho D2? Não. Mas é possível determinar o valor de D2? Sim. Sim, é possível determinar o valor de D2. Eu vou apagar agora aqui essa figura. A figura não, né? Mas vou apagar os meus rascunhos aqui para eu poder tentar fazer justamente esse cálculo de quanto que vai valer aqui o valor de D2. O valor de D2, beleza? O que é que nós temos que entender aqui, moçada? O que nós temos que entender é que a segunda lei da reflexão ela é muito rígida com relação aos processos de reflexão. E ela exige que eu vou até mudar a cor da reta aqui, mas a única forma de um raio partir do ponto A, bater na parede e refletir na direção do ponto B, a única forma disso acontecer é o ângulo de incidência aqui em cima, ó, o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Essa é a segunda lei da reflexão. Então, a única maneira dessa reta aqui, desse sistema ser verdadeiro, é que a onda incida aqui e reflita de tal maneira que esses eixos sejam iguais. Por quê? Vou representar aqui a normal agora. Opa, antes de mudar de cor, deixa eu desmarcar. Professor, é como Oi. se você fizesse um triângulo, aí a normal seria a altura desse triângulo. Sim, você pode usar aqui a normal como a altura desse triângulo, mas não é isso só. A normal, ela é uma reta perpendicular à superfície de incidência. Tá legal? Eu vou precisar dar um zoom aqui, tá, moçada? Ó. E que ela seja perpendicular à superfície de incidência. Tá vendo aqui que a minha reta nem tá chegando lá? Nem tá batendo? É porque é difícil, é porque ele busca uma forma aqui. Deixa eu chegar aqui. Ó. Aí. Perceba aqui o seguinte, ó, a minha reta ela tem que ser normal à superfície de separação. A superfície aqui no caso é ele está tentando encaixar, sabe, na figura. E aí fica horroroso de fazer. Deixa eu deletar e tentar colocar a forma de novo aqui. Ó, a ideia aqui é a seguinte, ó, a normal ela é perpendicular. Vamos, que dificuldade esse negócio, tá?
Ele vai tentando encaixar nas outras imagens, sabe? Eu entendo que é para facilitar, mas ele não facilita, não. Aí. Ó, agora sim. Ó. Então, a normal, ela vira a altura do triângulo se você desejar. Ô, caceta, quando eu vou mexer, ele erra. Deixa eu desfazer aqui, deixar desse jeito mesmo. Olha aqui, ó. A normal, ela é... Aí. Pronto. A normal, ela tenta aqui, ela é perpendicular à superfície. Então, o que importa aqui em relação à normal é perceber que ela é perpendicular à superfície. Tá legal? Ela pode ser definida como a altura desse triângulo. Se você olhar para esse triângulo aqui, você vai falar assim, a normal é a altura desse triângulo. Mas você pode lembrar também que ela é a altura, então ela vale 40, tá certo? Esse segmento aqui vale 40. E aí você pode determinar o perímetro aqui usando isso. Ou você pode entender isso aqui, ó. Esse ângulo θ é igual a esse, não é? Se ele é igual, aqui embaixo é 90 graus. Então, aqui é 40, aqui é 30. Então, quanto vale essa hipotenusa aqui desse triângulo retângulo formado? Ó, tá vendo que tem um triângulo retângulo formado aqui? Dá pra fazer Pitágoras, né? Isso, dá para fazer por teorema de Pitágoras. Mas vocês conhecem essa ideia do triângulo pitagórico, 3, 4, 5? Não. Eu conheço. Sim, Tá. a gente vê no nome. Isso. Então esse lado aqui vale 50 metros. Se tiver dúvida, faz Pitágoras. Não tem problema não, tá, gente? Eu digo o seguinte, se você tiver dúvida, faz a conta, porque a matemática não vai te abandonar jamais. A matemática nunca vai te abandonar. Tá? A física às vezes abandona a gente, mas a matemática não. Se tiver dúvida, faz a conta, ó. A distância ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. E aí você faz a conta, você vai achar que D igual a 50 metros. Então, a distância desse lado aqui vale 50, desse lado também vale 50. Então, vejam, por que o cara ouviu dois sons? Porque a diferença entre sair e chegar deu mais que 0,1, tá? Nós vamos fazer a conta daqui a pouquinho, ver quanto que dá. E primeiro chegou um som que veio direto, de A para B. E depois chegou o que veio refletido pela parede. Tá legal? Então percebam aqui que D2, agora eu sei que D2 vale 100. Então logo, D2 igual a 100 metros. 100 metros. Então eu posso dizer também daqui dessa equação que VT... Ó, estou multiplicando, hein? V vezes T, V vezes 1/8, mais 1/8 de V é igual a... Tá vendo que eu fiz o produto? É igual a 100. É igual a 100. Beleza, moçada? Tranquilo até aqui? Então eu montei um sisteminha com duas equações e duas variáveis. Duas equações e duas variáveis. Tá? Vou repetir as equações aqui para vocês verem que são duas equações. Ó, V vezes T é igual a 60. V vezes T mais 1/8 de V é igual a 100. Então eu faço aqui, vou fazer substituição. Onde tem V vezes T, eu ponho 60. Então a equação de baixo vira 60 mais 1/8 de V é igual a 100. Beleza? 1/8 de V, isso implica que o 60 está somando, passa subtraindo. Então 1/8 de V é igual a 100 menos 60. Então, 1/8 de V é V sobre 8. V sobre 8 é igual a 40. O 8 está dividindo, passa multiplicando.
V igual 320 metros por segundo. Seu valor que ele determinou. Tem como explicar 15 de novo, sim, Juan. Se você quer que eu explique de novo, eu explico sim, tá bom? 1/8 de segundo, no intervalo de tempo, 1/8 de... Oi. Eu acho que você não está apresentando, não. Putz, cara. Tô não, eu parei. Tô mesmo não. Ô, moçada, vou apresentar aqui. Foi mal. Vou voltar aqui, ó. Vamos com o comecinho de novo, ó. Então, duas pessoas, A e B, estavam interessadas em medir a velocidade do som no ar. Elas se colocam a 40 metros de um paredão e a 60 metros uma da outra. Então, elas estão a 40 metros do paredão e a 60 metros uma da outra. Está aqui a figura do problema. O observador B ouviu um monossílabo emitido por A. Então, está aqui de boa, o A dá um grito, o B escuta o grito dele. Então, chega o grito. Ah! E aí o grito chega no ouvido de B. E 1/8 de segundo depois, ouviu o eco. Por quê? Porque o som veio se deslocando nessa distância D1 em linha reta, que é 60 metros. Então, ele veio nessa distância de 60 metros. Tá? Chegou no ouvido de B. Foi a primeira vez que ele ouviu o grito. E 1/8 de segundo depois, o som que veio na direção do paredão é a mesma onda. É a mesma. Que bateu no paredão e refletiu na direção de B, chegou a B. Então, além do observador B ouvir o grito que veio direto, ele também ouviu o eco que veio refletido. Ele também ouviu o eco que veio refletido. Ó. Saiu de A, bateu no paredão e veio para B. Só que esse som aqui percorreu uma distância diferente desse. A que refletiu percorreu uma distância D2, que a gente não tem no problema. Tá certo? Que a gente não tem no problema. Observa o seguinte. O tempo que os... de ajuda, é só chamar. Foi mal, moçada? O tempo que a onda, o tempo que o som demorou para percorrer o caminho D2 é 1/8 de segundo a mais que o tempo que ele demorou para percorrer esses 60 metros. Deu para entender, moçada? Então, o tempo que ele demora para percorrer a distância D2, o tempo para a distância D2, o tempo 2 é o tempo 1 mais 1/8 de segundo. Tá? O tempo 2 é o tempo 1 mais 1/8 de segundo. Perfeito? Outra forma de eu pensar isso é o seguinte. Se eu tirar a diferença entre D2 e D1, essa diferença D2 menos D1 corresponde à distância que o som percorre no intervalo de tempo de 1/8 de segundo. Então, D2 menos D1 é a distância que o som percorre em 1/8 de segundo. É outra maneira de refletir, de pensar sobre isso, tá? De tentar entender esse problema. Então, eu tenho que equacionar isso, eu tenho que colocar isso em uma função que me permita calcular. Eu tenho que calcular isso daqui. Tá legal? Bom, eu preciso primeiro saber quanto vale D2. E D2, ó, se eu observar aqui, D2 corresponde a um triângulo isósceles. Isósceles por quê? Eu tenho certeza que esse lado é igual a esse. E por que eu tenho essa certeza, moçada?
Eu tenho essa certeza porque, primeiro, este ângulo θ1, ele é o meu ângulo de incidência na reflexão. Ele tem que ser igual ao θ2. Ele tem que ser igual ao ângulo θ2, que é o ângulo de reflexão. Se esse ângulo é igual a esse, este lado, na verdade, esta altura do triângulo isósceles, ela é compartilhada por esses dois triângulos. Isso quer dizer que esse lado desse triângulo 1 é igual a esse lado desse triângulo 2. Eu tenho certeza. E esse lado aqui de baixo, ó, do triângulo 2, que vale 30 metros, ele é igual a esse lado aqui de baixo, que também vale 30 metros. Por que eles valem 30 metros, moçada? Esse ângulo não tem que ser igual? Então, a reta normal aqui, além de ela ser a reta normal, ela também é a altura desse triângulo, e que também a reta, esse tipo de reta chama, na matemática, lá na geometria, chama a reta que divide o outro lado em pedaços iguais. Chama reta, ela vai bater aqui embaixo e dividir esses lados em dois lados iguais. Eu não lembro o nome que a gente dá para ela na geometria, tá legal? Bissetriz. Não, bissetriz é para ângulo, né? Eu acho que é bissetriz, mas não lembro o nome não. Depois vocês perguntam o Carlos ou o Wagner, ou Wagner, eu não sei quem vai. Mas ela divide esses dois lados aqui de baixo em esse segmento de reta em dois lados iguais. Então aqui é 30, aqui é 30. Então esse triângulo é igual a esse, ele é igual porque é lado, lado, ângulo, né? Então eles compartilham esses três aqui. Então eles são proporcionais, mas além de proporcionais, como esses lados são iguais, eu posso afirmar que esse lado é igual a esse. Tá legal? Como aqui vale 30, aqui vale 40, eu posso definir esse lado de cá como sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo. Hipotenusa por quê? Porque como essa reta desce perpendicular aqui, o ângulo aqui é 90, esse triângulo é retângulo. Então vai ficar d ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 900 mais 1.600. D ao quadrado é igual a 2.500. D igual a raiz quadrada de 2.500. D igual a 50 metros. Ou seja, essa distância aqui vale 50 metros. 50 metros. Vamos na borracha porque ficou confuso. Vamos na borracha porque ficou confuso. Vou apagar aqui dentro o que não me interessa, vou deixar só o que me interessa. Ih, apaguei o que me interessava. Ó, vamos desenhar de novo para ficar bonitinho. Ó. Então, esse lado vale 50 metros, esse lado vale 50 metros. Então, a onda sonora que sofreu eco, o que eu tenho? Eu tenho que o som que sofre eco, Juan, percorre uma distância que vale 100 metros. Enquanto o som que vai direto percorre uma distância que vale 60 metros. 60. Então, estes 1/8 de segundo, esse tempo de 1/8 de segundo corresponde à distância percorrida pelo som, corresponde à distância de 40 metros percorrida pelo som. Percebe? O que eu quero definir é a velocidade dessa onda. Então, a velocidade dessa onda é a distância dividida pelo tempo. Você entendeu aqui, Juan, por que é 40? Você entende por que é 40? Ó, 40 metros em um intervalo de tempo de 1
oitavo de segundo. Divisão de frações, mantém a primeira, 40, multiplica pelo inverso da segunda, 8 sobre 1. Metros por segundo. Então, a velocidade será 320 metros por segundo. É outra forma de explicar, tá, Juan? Outra forma de explicar. Beleza? Espero que agora você tenha conseguido entender, cara.